Primeiro vamos definir o que seja um legalista. O legalista é uma pessoa que tenta se justificar diante de Deus pela observância meticulosa e rigorosa das obras da lei, ou seja, daquilo que ele entende que Deus exige dele. O legalista também é alguém que quer impor esse padrão na vida de outras pessoas. Mas o que é pior no legalista é a atitude dele de crítica, de julgamento e sentimento de superioridade com relação a outras pessoas. Talvez a figura mais conhecida de legalista que nós temos no Novo Testamento é aquela do fariseu, na parábola contada por Jesus, quando um fariseu e um publicano subiram ao templo para orar e o fariseu se justificava diante de Deus, dizendo que ele cumpria todos os regulamentos da lei, dava o dízimo, praticava todas as obras requeridas pela legislação mosaica, e ele olhava de lado para o publicano e dizia: eu não sou como os demais homens, como esse publicano que está aqui. Então, essa atitude de superioridade, de justiça própria, de autojustificação, de arrogância, é o que existe de pior no legalismo. A igreja, quando detecta corretamente ou precisamente, acuradamente, o legalismo, ela deve tratar do legalismo com a doutrina da justificação pela graça e da misericórdia de Deus. Porque é assim que o apóstolo Paulo tratou a questão do legalismo nas igrejas da Galácia. Ele apresentou que o caminho para Deus é mediante a sua graça revelada plenamente em Cristo Jesus. O legalista tem que entender que não é por mérito, não é por esforço pessoal, não é pela observância meticulosa dos padrões bíblicos que ele vai ser aceito por Deus, vai receber algum favor de Deus ou se recomendar a Deus. Ele tem que entender a profundidade do pecado no coração dele e ver que tudo é pela graça e misericórdia de Deus. Isso não significa, e o legalista morre de medo disso, que se ele abraçar a graça de Deus, ele vai se sentir à vontade para praticar o pecado. Ao contrário, a graça de Deus é muito mais poderosa do que o legalismo para nos livrar do domínio do pecado. Combatemos o legalista, por assim dizer, nós ajudamos o legalista com a doutrina da graça de Deus revelada plenamente em Cristo Jesus.